Continuando nossos estudos, agora a gente vai ver conectivos lógicos. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o que é uma proposição e o que não é uma proposição. Na aula passada a gente viu sentenças simples, compostas, a gente viu o que era uma sentença, o que era uma proposição, o que era uma sentença aberta, o que era uma sentença fechada. Então, toda frase que eu não consigo ter um sentido completo, ela é uma sentença aberta. Então, se ela é uma sentença aberta, ela não é considerada uma proposição. O que também não é considerado uma proposição? Frases interrogativas, frases imperativas, frases exclamativas, frases sem sentido lógico, sem nexos, ambíguas. Então, frases interrogativas. Então, você não tem como extrair um valor verdade ou falsidade. Quando será um exame? Verdadeiro? Falso? Não dá, não é isso? Frases imperativas. Vá logo fazer o trabalho. Então, não tem como extrair um valor verdade ou falsidade. Frases exclamativas. Oba! Eu sei, verdadeiro? Não dá, né? Então, frases sem sentido lógicos ou ambíguas. Olha que frase interessante. Essa frase é falsa. Se ela for verdadeira, a frase está dizendo que ela é falsa. Se ela for falsa, ela é verdadeira. É um negócio interessante, né? Ela é ambígua. Então, esses são alguns exemplos de frases que não são consideradas proposições, ou seja, são sentenças abertas, tá? Então, entremos nos conectivos lógicos. O que seria conectivos lógicos? Se vocês se lembrarem um pouquinho, né, do vídeo passado, a gente falou sobre sentença simples e sentença composta. O conectivo lógico, ele vai fazer a ligação de uma sentença com a outra, de uma frase com a outra, né? Então, imagine se você tem duas sentenças simples. Quem vai transformar essa sentença como uma sentença composta é o conectivo lógico. Ele vai unir essas duas ou mais frases, certo? É o meu elo de ligação. É quem vai fazer a conexão de uma frase com a outra. Então, nós temos esses 6 tipos de conectivos lógicos: conjunção, disjunção, disjunção exclusiva, negação, condicional e bicondicional. Ok? Então, vamos lá. Conjunção. Então, como são palavras, né, que fazem o elo de ligação, as mais comuns, as mais utilizadas na conjunção é o e, o mas também e o além disso. Dando foco para o e. O e é o mais conhecido, o mais utilizado, tá? Então, vamos aqui. O número 5 é ímpar. Isso aqui é uma sentença simples. Só que a partir do momento que eu uso o meu conectivo lógico, eu estou unindo uma frase com a outra frase. Então, ela passa a ser uma sentença composta, que é representada por uma letra proposicional, que é maiúscula, do início do alfabeto. Então, como a gente está começando a primeira frase, então a gente já representa ela como azão. Então, o número 5 é ímpar. Então, I é o meu L de... O número 9 é um quadrado perfeito. Então, estou juntando as duas frases. Espera aí, stop. Então, está chovendo e nevando. Então, como é que eu sei que está acontecendo duas sentenças simples? Tem que ter um verbo, tem que ter uma ação, tá? Então, está chovendo e está nevando, né? O está ali, no caso, está oculto, mas tem 2 verbos acontecendo aí. Carlos é careca e Pedro é estudante. Na última frase, André é alto, mas não é elegante, tá? Então, esse mas aqui é a minha conjunção, tá? Então, qual a característica também da conjunção? Vocês lembram que a gente falou sobre proposição, né? Que é uma proposição ou sentença fechada. É uma frase de sentido completo da qual posso extrair um valor verdade ou falsidade, certo? Ele tem que ter um sujeito, um predicado, um verbo, tem que estar acontecendo alguma ação. Então, digamos assim, eu tenho aqui uma sentença composta. Toda proposição, toda sentença fechada, eu tenho que extrair um valor verdade ou falsidade, tá certo? Como aqui é uma sentença composta, então eu tenho que analisar cada sentença. Na conjunção, para que eu extraia um valor verdade ou falsidade, eu tenho que saber qual é a regra da conjunção.
Para que a minha sentença seja verdadeira, todas as sentenças têm que ser verdadeiras. Se tiver pelo menos uma falsidade, a minha sentença será falsa. Então, por exemplo, digamos que Carlos é careca. Isso é uma verdade. E Pedro não é estudante. Digamos que isso... Só estou falando que Pedro é estudante. Isso não é uma verdade. Então, verdade e falsidade, quando eu estou trabalhando com a conjunção, passa a ser uma falsidade. Porque pela regra da conjunção, o meu resultado só será verdadeiro se todas as sentenças forem verdadeiras. Se eu tiver pelo menos uma falsidade, o meu resultado será falso. Então, imagine, se eu tiver aqui dizendo que Carlos é careca e que Pedro é estudante, que são duas verdades, então, verdade e verdade, o resultado será uma verdade. A gente vai ver isso com calma nos próximos exercícios, tá? Vamos lá. Disjunção. Então, nesse primeiro exemplo aqui, dá para perceber que o conectivo lógico que representa a disjunção é apenas o ou. Então fica até mais fácil, né? Na conjunção você tinha o e mais também, além disso. Na disjunção é simplesmente o ou. No ou, eu gosto de comparar ele com a conjunção. Como é que fica... para você memorizar esses conectivos lógicos, eu gosto de lembrar que a conjunção é o oposto da disjunção. Por quê? Na conjunção, para que o meu resultado seja verdadeiro, todas as sentenças têm que ser verdadeiras. Na disjunção, se eu tiver pelo menos uma verdade, o meu resultado será verdadeiro. Então, nesse primeiro exemplo aqui, o triângulo ABC é retângulo ou é azul. Eu coloquei esse desenho aqui porque eu tenho que definir quem é o sujeito. Se eu não definir quem é o sujeito, eu não tenho como extrair um valor verdade ou falsidade dele. Então, o triângulo ABC, eu estou olhando para o triângulo, eu tenho como saber se ele é retângulo ou não. Nesse caso seria verdade. Ou é azul, ele não é azul, ele é vermelho. O que eu disse na regra da disjunção? Que se pelo menos uma sentença for verdadeira, o meu resultado será verdadeiro. Já que o triângulo ABC é retângulo, é uma verdade, não importa quantas respostas. Por exemplo, podia ter vários ou isso, ou aquilo outro. Se eu tivesse vários ou, todos fossem falsos, o fato do triângulo ABC ser retângulo ser verdadeiro, a minha resposta seria verdadeira, porque se eu tiver pelo menos uma verdade, o meu resultado será verdadeiro. Danilo é rico ou infeliz? Digamos que ele não seja rico, nem seja infeliz. Que Danilo é rico é uma falsidade e que Danilo é infeliz também é uma falsidade. A única possibilidade de dar falso na disjunção é quando todas as sentenças forem falsas. Então, falso ou falso será falso. Fora isso, se tiver pelo menos uma verdade, o meu resultado será verdadeiro. Então, na conjunção, que foi o anterior, basta uma falsidade para que o resultado seja falso. Para ser verdadeiro, todos têm que ser verdadeiro. Na disjunção, basta uma verdade para que seja verdadeiro. Só será falso se todos forem falsos. Por isso que eu gosto de comparar um com o outro, porque um é o oposto do outro, ok? Disjunção exclusiva é o famoso ou. Bom, no outro a gente viu que a disjunção era apenas o ou. A disjunção também é conhecida como disjunção inclusiva, mas não é tão chamada por esse nome. Geralmente é conhecida mais como disjunção simplesmente. Então, quando é que acontece uma disjunção exclusiva? Como o próprio nome sugere, ela é exclusiva, quando duas proposições não podem acontecer ao mesmo tempo. Por isso que tem esse ou. Observação. Ele pode vir o ou, e eu tenho certeza que é uma disjunção exclusiva, ou ele pode vir somente um ou. E aí, como é que eu vou diferenciar a disjunção exclusiva da disjunção? Se ele tiver apenas um ou, eu tenho que prestar atenção para ver se as sentenças, duas ou mais sentenças, se elas podem acontecer ao mesmo tempo. Se ela não puder acontecer ao mesmo tempo, ela é uma disjunção exclusiva. Mas se uma condição não interferir na outra, ela é uma disjunção simples. Por exemplo, Isis é alagoana ou Isis é baiana.
Isis pode ser alagoana e baiana ao mesmo tempo? Não. Então, ela é uma disjunção exclusiva, porque a Isis não pode ter nascido em Alagoas e na Bahia ao mesmo tempo. Aí é outra frase, a segunda sentença composta. Ou o Rodrigo é rico ou é pobre. Ele não pode ser rico e pobre ao mesmo tempo. Isso por si só já ficaria claro que é uma disjunção exclusiva. Mas o fato de você usar o ou já está me dizendo que é uma disjunção exclusiva. Ok? Na terceira sentença, Joel é alto ou baixo. Ele não pode ser alto ou baixo ao mesmo tempo. Então, a disjunção é exclusiva. Ou Carla é feliz ou Paula trabalha. Vamos lá. Ou Carla é feliz ou Paula trabalha. Se eu não tivesse esse ou aqui, tivesse apenas Carla feliz ou Paula trabalha, a Carla podia ser feliz e a Paula poderia trabalhar. Uma frase não ia depender da outra, elas podiam acontecer ao mesmo tempo. Então, se eu não tivesse esse ou aqui na frente, seria uma disjunção comum, simples, uma disjunção inclusiva. Como eu coloquei aqui um ou, significa que ela é uma disjunção exclusiva. Ou Carla é feliz ou Paula trabalha. As duas coisas não podem acontecer ao mesmo tempo. Tranquilo? Beleza, vamos para o próximo. Negação. Como eu disse em sala de aula, a negação, o conectivo lógico negação, é uma das que mais cai pegadinha em concurso público. É negação e a da regra do condicional, tá? Então, a gente tem aqui a negação de sentença simples e a negação de sentença composta. Então, vamos lá. Quando eu utilizo as palavras aqui que são usadas para negação, geralmente são essas, né? Não, é falso que, não é verdade que. Tem outras, mas assim, nesse nível assim, bem semelhante. Quando eu utilizo apenas o não, ela é exclusiva, de uso exclusivo para negação de sentença simples. Então, sempre que eu usar um não, eu estou fazendo uma negação de sentença simples. Se eu uso é falso que ou não é verdade que, geralmente ela é utilizada para negar uma sentença composta. Porque geralmente, Jaqueline, eu posso utilizar ele para negar uma sentença simples? Pode acontecer. Não é tão usual, mas pode acontecer. Tá? Agora, o não, né, a palavra não, só é utilizada para negar sentença simples. O é falso que, não é verdade que, geralmente é utilizado para negação de sentença composta, mas pode ocorrer dela negar uma sentença simples. Vamos aos exemplos. Juan não é jogador de futebol. Isso é uma negação de sentença simples, tanto é que eu representei com a letra minúscula. Sentença simples, ela é representada por letras proposicionais minúsculas, que começam do meio do alfabeto para o final. Isso foi uma coisa que foi adotada, né, nos estudos, não fui eu que adotei. Né? Alguns estudiosos adotaram isso. Quando é para representar sentença simples, geralmente a gente utiliza letras proposicionais minúsculas, do meio do alfabeto para o final. Aqui é uma letra proposicional maiúscula, significa que aqui é uma sentença composta, tá? Então aqui tem a frase: não é verdade que Daniel é mecânico ou Luiz é médico. Então, essa frase não é verdade que significa que eu estou negando tudo que vem depois dessa palavra. Então, é como se eu tivesse aqui um parênteses aqui e outro parênteses aqui. Então, eu vou negar toda essa frase. Então, não é verdade que Daniel é mecânico ou Luiz é médico. Ok? É falso que Leandro é baixo. Tá? Então, é falso que Leandro é baixo. Então, é uma negação de sentença simples, só tem uma frase. Então, eu representei pela letra Q aqui. Mas o é falso que geralmente é utilizado para a negação de sentença composta. Não está chovendo. Tranquilo, né? Beleza, vamos lá. Condicional se, então. Então, além do conectivo lógico de negação, o conectivo lógico condicional, que é o famoso se, então, se acontecer isso, então vai acontecer aquilo, tem uma consequência, né? Tem uma condição para que isso aconteça. São um dos conectivos que também mais cai pegadinha. Vai ter várias regrinhas em cima dele, mas a gente vai ver com o tempo, tá?
Então, se acontecer isso, então vai acontecer aquilo. Então, é representado por se P, então o quê? Esse P a gente chama de antecedente do condicional, ou seja, vem antes da condição. E aqui, consequente do condicional, tá? Então, exemplo, se o Windows é sistema operacional, então Pascal é linguagem de programação. Você vê que eu estou sempre destacando os conectivos lógicos, né? Geralmente em sala de aula, o que eu sugiro? A gente sublinhar os textos e circular os conectivos para ficar mais fácil de saber onde é que estão as frases. Então, Windows é sistema operacional, seria uma sentença simples. Pascal é linguagem de programação, seria outra sentença simples. O se, então, é o meu elo de ligação dessa primeira sentença com a outra. Então, se o Windows é sistema operacional, então Pascal é linguagem de programação. Se o Brasil jogar com seriedade, então a Argentina não será campeã. Se a ciência transforma o mundo, então a educação transforma a pessoa. Se chove, então não neva. Não neva. Então são condicionais, tá bom? Vai ter momentos que não vai ser utilizado o se, você vai ter que deduzir isso, que só vai ter o então na frase. E vai ter momentos que vai ter o se e não vai ter o então. No lugar do então vai aparecer uma vírgula, mas a gente vai ver alguns exemplos referentes a isso, tá? Com calma mais adiante. O bicondicional, o que é que ele vai fazer? Ele é representado por você tem aqui, ó, por P, se, somente se, que. Esse P é o antecedente do bicondicional e aqui é o consequente, ou seja, Ana casa se, somente se, Ronaldo arranjar um emprego. É uma condição amarrada. Para Ana casar, o Ronaldo vai ter que arranjar emprego. Se o Ronaldo não arrumar emprego, a Ana não vai casar. Então, o se, somente se, é como se a condição só vai acontecer se a outra acontecer. Então, o Brasil será hexacampeão do mundo se, somente se, disputar a Copa do Mundo e vencer seu adversário. Então, ele tem uma condição. Se ele não disputar a Copa do Mundo e não vencer o seu adversário, ele não vai ser hexacampeão. Então, uma condição amarrada. A ciência transforma o mundo. Se, somente se, a educação transformar as pessoas. Né? Chove, se, somente se, não neva. Então, é como se uma condição tivesse amarrada a outra. Só vai acontecer se a outra acontecer. Se uma não acontecer, a outra também não acontece. Tá? Tranquilo, vamos mais adiante que a gente vai explicando com mais calma isso daí, tá ok? Obrigado.